Muito bom dia a todos, na alegria do Espírito Santo, na segurança do Evangelho eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, o único, a verdade, a vida, o caminho. O eu sou é a verdade. Fora disto, são apenas suposições que as pessoas fazem. Não existem dois caminhos para a vida eterna. Existem muitos atalhos criados por homens, pregadores, pastores, mas só existe o caminho que é Jesus. O eu sou estava no Filho Jesus, aquele mesmo que falou com Moisés: o eu sou me enviou a vós. Lá com Jesus já foi diferente. Antes que Abraão existisse, eu sou. Moisés não disse assim, mas Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E Ele é a única verdade. Ele é a única solução. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora disto, é apenas suposições, belezas artificiais, caminhos floridos, mas que não levará ao destino eterno, à vida eterna. E Deus, como ser imutável na sua essência, em Mateus 19, quando ele estava conversando acerca do divórcio, e que eles então falaram que Moisés deu carta de divórcio, mas Jesus diz no verso 8, no finalzinho do versículo: mas no princípio não foi assim. Portanto, eu vos digo. E agora ele tinha autoridade para magnificar a lei. Eu vos digo, porém. Ou, noutras versões, porém eu vos digo. Olha como Jesus está voltando ao princípio daquilo que tem que ser. Agora, em Provérbios, no capítulo 22, no verso 28, está escrito: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Não removas. Preste bastante atenção nisto. Como os limites têm sido removidos. Como o evangelho tem sido deturpado. Tem sido modificado. E as pessoas, se dizendo mais sábias, têm se tornado loucas, porque quando a pessoa torce uma palavra às Escrituras, ele é louco, é insensato. Porque aquilo traz condenação. Não trouxe condenação para Adão, não trouxe condenação para Eva, não trouxe maldição sobre a terra. E hoje, que a lei é magnificada, veja que na lei dizia, né? Dar carta de divórcio. Jesus chegou: eu, porém, vos digo. A sentença foi multiplicada. Ela foi fortificada. A lei durou até Moisés. Sim, lá eles podiam divorciar da sua mulher quantas vezes quisessem.
Mas Jesus já modificou. Ele é o autor da palavra. Ele é o autor, ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne. Agora vamos observar que os apóstolos, eles deixaram exemplos. Então, como foi que os apóstolos agiram? Como que eles fizeram em relação à vida cristã? É só nós observarmos e veremos então o que se tem pervertido. Viram? Vamos observar como foi o comportamento deles. Então, quando a pessoa diz a você algo que não... você não precisa de fazer isto. Vem cá, como que os apóstolos faziam? Vamos dar um exemplo. Você não tem que ir em nenhuma congregação, se reunir com os irmãos. Como que os apóstolos faziam? Eles se reuniam ou não? A Bíblia mostra que reuniam. Então, quando você deixa de reunir, você está andando por um atalho. Porque a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, como eles fizeram, nós devemos fazer. E Jesus é a principal pedra de esquina, a rocha de escândalo também. Como eu vos fiz, façais vós também. Eu fiz isso, então vocês devem fazer. Mas não, nós não precisamos fazer. O inimigo é astuto. Sede vigilantes. O inimigo é ladrão, ele é mentiroso, ele é sagaz, ele é oportunista. Ele que é o nosso adversário. Não é quem prega essas heresias que é o nosso adversário. É o que está usando ele para pregar as heresias, para enganar. Ele não, ele é um ser humano. Nós amamos ele. Nós queremos que ele conheça de novo a verdade e volte para o caminho correto. É só então observarmos e nós vamos descobrir o que se tem pervertido. Agora vamos ver em Colossenses, capítulo 2, no verso 18, o que nós encontramos aqui, para nós termos um pouquinho mais. Ninguém vos prive do prêmio alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Então vejam bem, são mentes carnais que querem separar as células. Você não é o corpo de Cristo. Ninguém é o corpo de Cristo. A igreja forma o corpo. É o corpo de Cristo, é formado por membros. Um membro só não tem como ser o corpo. Isso é muito fácil de compreender, gente. Individualismo. Agora as pessoas têm tantas revelações, hoje é tanta revelação. O Senhor me falou, eu tive um sonho. Virou uma coisa que vocês já conhecem, né? Parece que não tem fim mais isto. O Senhor falou, mas aquilo deu tudo errado. O Senhor falou, mas aquilo não se cumpriu. O Senhor me mostrou, mas aquilo não se cumpriu. Olha, toda essa coisa de Apocalipse, a gente tem compreendido uma coisa. São simplesmente artimanhas do inimigo enganando o povo.
Ninguém sabe nada de Apocalipse, esses profetas, esses estudiosos. Aquilo que está escrito lá vai se cumprir. Revelação de Jesus Cristo. Leia o primeiro versículo do primeiro capítulo de Apocalipse. Ele é Deus mostrando para João que ele escreveu tudo o que ia acontecer. E a igreja do Senhor Jesus passa por aquilo tudo, até o momento em que é tirada. Pode ser através da morte, antes de cumprir todo o tempo. Pode ser que muitos estarão vivos, vendo o cumprimento de todo o Apocalipse. Então esses sonhos, esses arrebatamentos, fui ao inferno, fui ao céu tantas vezes, fui ao inferno. Que edificação traz a igreja? Paulo diz que foi ao terceiro céu, mas ele disse, tudo que vi não me é lícito contar. Pronto, ficou para ele, era a experiência dele. Tudo é artimanha do inimigo para enganar os simples. Mas, irmãos, de todas as formas, o que é que nós devemos observar? No princípio, não foi assim. Os apóstolos lavaram os pés. Jesus disse, deveis, assim como eu vos fiz, façais vós também. Sim. Os apóstolos se reuniam, os cultos de oração. Sim. Faziam ajuntamento para pregar o evangelho? Sim, a Bíblia mostra. Por que hoje já tem sábios entendidos que isto aí é errado, dizendo? Será que eles participavam da ceia? Observe o que Paulo fazia. Como a igreja se ajuntava para o partir do pão. Bom, eles faziam, nós não precisamos. Hipócritas, falsos obreiros, mentirosos. Nós precisamos sim. E tem uma coisa, é privilégio participar da ceia. É privilégio lavar os pés. É privilégio ir à casa do Senhor, louvar com os irmãos. É privilégio ajudar na obra de Deus. É privilégio ter para dar. Não ser avarento, idólatra do dinheiro, mentirosos. São apóstolos fraudulentos, não são apóstolos verdadeiros. Então, meus irmãos, vamos fazer isto. Vamos observar, de acordo com o que os apóstolos faziam, o que Jesus fazia, o que Paulo fez, como era a vida dele, o que ele ensinou direitinho. E deixa esse restante aí que não quer saber da verdade bíblica. Você lute para não ser enganado pelas artimanhas do inimigo. Sede vós vigilante, porque o nosso adversário é astuto, sagaz, oportunista, golpista, ladrão, mentiroso e mais adjetivos que couberam aí para ele. E eles vão usar muitas coisas que parecem com a verdade, mas temos que ser prudentes como as serpentes, não apenas simples como as pombas. Ser humilde, ser simples, não quer dizer que tem que ser relaxado, imprudente, que não observa as coisas, não crê em tudo que as pessoas falam. Seja como os irmãos de Bereia, examine nas Escrituras se aquilo está corretamente. Às vezes está corretamente, só que está faltando alguma coisa. Ele está roubando alguma coisa das Escrituras e escondendo de você. Deus tenha misericórdia de todos nós, nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça. Dê saúde a todos, entendimento, luz, conhecimento, discernimento de espírito, para assim não ser enganado neste mundo que está todo no engano. Em nome de Jesus Cristo, amém.